Alunos, tudo bem? Vamos continuar aqui com o nosso assunto, ainda relacionado ao grande tema Egito Antigo. Essa semana a gente vai fazer um comentário sobre as pirâmides egípcias, né? Esse atrativo tão grande, não só no Egito, né, mas a nível mundial, né? A gente passa para vocês algumas informações, vocês vão ler os textos, podem consultar os sites por curiosidade, para aprender e para ter mais informações desse grande enigma, né, que são as pirâmides egípcias, né? Enigma porque, por mais que se estude, por mais que se descubra assuntos, coisas sobre as pirâmides, né, por mais que as estudem, elas vão ser sempre curiosidades, enigmas, coisas que a gente talvez ainda não saibam sobre elas, estão por vir a descobrir futuramente ainda, né? O que nós sabemos, né, o que os estudiosos, os historiadores nos passam sobre elas, é que as pirâmides, na verdade, são os túmulos dos famosos faraós que governavam o Egito Antigo, naquele período de 1000 anos, 2000 anos, 3000 anos antes de Cristo. Elas foram construídas nesse período para serem túmulos dos famosos faraós. As mais famosas, que a gente cita nos textos aí, são as 3 pirâmides de Gizé, que é uma cidadezinha próxima do Cairo. Cairo é a capital do Egito, né? A menor delas é a Miquerinos, depois você tem a Khepri, e a maior de todas, que é a Quéops. E que esses são os nomes dos faraós para quais as pirâmides foram construídas. Quando você adentra em sites, na internet, vocês vão ter muitas informações, muitas curiosidades a respeito das pirâmides, né, do Egito. E lembrando que também, quando vocês estudam as sociedades mesoaméricas, ou seja, as sociedades da América Central, ali os astecas, os maias, os olmecas, né? Ali também eles construíram pirâmides, mas as mais famosas, as que têm uma maior relevância em relação a comentários, a estudos, são essas pirâmides egípcias, né, que guardam os sarcófagos, as múmias dos faraós da antiguidade, né? Uma das mais importantes que se acharam foram de um jovem faraó, Tutankhamon, que foi achada intacta no Egito. Mas uma das mais famosas, que é a famosa pirâmide de Quéops, a múmia nunca foi encontrada. Então, pelas leituras, vocês vão ver uma série de curiosidades, de achados arqueológicos que se descobriram no Egito. E o Egito é um país que atrai multidões, que atrai turistas, justamente por causa da situação das pirâmides, dessas grandes construções antigas que serviam de túmulos para os poderosos faraós, que era quem governava o Egito Antigo, né? Vocês talvez já devam ter ouvido aquela famosa expressão, quando você vê um prédio muito grande ou uma construção que você passa em frente, que seja muito grande, muitos usam a expressão, nossa, que construção faraônica, ou seja, uma construção grande, porque faraônica significa, uma construção faraônica vai significar uma construção daquele tempo antigo do Egito, muito grande, né? Então você vê, no nosso texto, está definido que as pirâmides são túmulos de antigos faraós, que eram os reis do Egito, bem como de seus cônjuges, né, ou seja, das suas esposas e de suas mães. Ainda relata que o nome das 3 principais mais conhecidas, que a gente comentou há pouco, né, a de Miquerinos, a de Khepri e a de Quéops. Ainda citam uma outra questão em relação ao fato da pirâmide ser o túmulo do faraó,
é que nós tínhamos também as chamadas mastaba. O que é a mastaba? É um tipo de túmulo usado pela nobreza, só que era mais vulnerável à ação dos ladrões. Não nos esqueçamos que nas pirâmides, além do corpo embalsamado do faraó, também eram armazenados os bens terrestres necessários para a vida no além. Então, como que era isso? Nessas descobertas que são feitas nas pirâmides, além do sarcófago onde fica a múmia dentro, né, ficam também guardados, armazenados os bens daquele faraó enquanto ele tinha vida. Porque no Egito se acreditava muito na vida após a morte, né? Então, aqueles bens deveriam continuar ao seu lado, para que quando ele se voltasse, que a vida em continuidade, ele tivesse aqueles bens junto com ele. Uma curiosidade também que a gente comenta junto aí em relação às pirâmides, como que foram construídas as pirâmides, né? E no nosso texto está dizendo, lógico que não existe certeza absoluta em relação a esse tema, porque a gente não estava lá em primeiro lugar, são estudos, né? São fragmentos de textos, fragmentos, vestígios daquela época. Mas a história nos fala que nas últimas descobertas arqueológicas feitas por cientistas, né, dão conta de que espécies de trenós de madeiras puxadas por cordas eram utilizadas nos deslocamentos de blocos de pedra, né. Esse sistema de transporte também contaria com o auxílio de cordas e tronco de madeira, além de alavancas e planos inclinados, né. Tem umas histórias aí que falam que os ETs é que construíram as pirâmides, né. Quando se fala isso, esse é sem dúvida o assunto mais polêmico. Houve tempos em que se pensava que as pirâmides tinham sido construídas por seres extraterrestres. E talvez ainda hoje muitas pessoas acreditem nisso. Mas sabe qual que é o peso dessas rochas? Na maior de todas as pirâmides, a de Quéops, a pedra mais leve pesa 500 quilos e a mais pesada 6 toneladas. Se pensarmos essas pirâmides foram construídas há mais de 4.000 anos, quando não havia caminhões nem guindaste, dá para compreender que muita gente não acredita que essa tarefa teria sido feita por ET, porque realmente naquela época não havia nenhum tipo de recurso tecnológico, né? O que se pode concluir é que havia ótimos arquitetos no Egito Antigo. No final do texto a gente tem quem construiu as pirâmides do Egito. Supõe-se que foram escravos da época. Não foram escravos que construíram as pirâmides, né? Quem suou a camisa para levantar essas estruturas monumentais foram camponeses que trabalhavam as terras pertencentes ao faraó e que não eram propriamente dito escravos, né? Foram eles que arrastaram e levantaram as pedras que constituem as grandes maravilhas do Egito Antigo. É isso, pessoal. Há uma questão que vocês têm que estudar e que eu acho que vocês também deveriam ter como curiosidade em relação a essas pirâmides egípcias, que tanto atrai turistas para lá, consultar mais sites, pesquisarem sobre descobertas arqueológicas, vestígios antigos. Vocês podem consultar sites, fazer visita virtual a museus, né, que vocês vão encontrar relíquias, sarcófagos, múmias que foram tiradas dessas pirâmides egípcias, que são as antigas, conforme eu disse, os antigos túmulos dos faraós dos egípcios, né. Aqui eu trouxe para vocês lerem uma reportagem do site UOL sobre uma das descobertas que foram feitas. 3 novas tumbas com mais de 4.000 anos são descobertas no Egito Antigo. Inclusive aqui cita, uma dessas tumbas tem um dos sacerdotes que adoravam a deusa Maat, que é a deusa da justiça e a deusa da verdade. Essa era uma deusa poderosa no Egito Antigo, uma das mais fortes, que simbolizava a justiça e a verdade no Egito. E aqui nessa reportagem mostra que tinha um dos sacerdotes que foram encontrados aqui, sua múmia, seus restos mortais, adoravam a Maat,
que era a deusa da justiça e a deusa da verdade, de acordo com a mitologia egípcia. O que se diz ao final dessa reportagem é muito interessante. O ministro responsável pelo governo egípcio dessas questões em relação às pirâmides, às explorações, aos serviços arqueológicos, ele disse que apenas 30% dos monumentos do Antigo Egito é que foram descobertos, que ainda teria 70% enterrado na areia. Ou seja, o Egito moderno, o Egito atual, ele está construído em cima do Egito antigo. Ele conclui assim: você pode escavar no pátio da sua casa e encontrar algo. Isso é o que torna o Egito um país único. Possivelmente, a gente ainda vai se surpreender muito aí ao longo dos anos, com coisas que podem ser descobertas, com situações que ainda a gente não tem noção do que aconteceu naquele período, que é um período remoto, ou seja, muito antigo, mas que com o passar dos tempos agora, e com o avanço cada vez mais de tecnologia, com o avanço de estudos aí, a gente possa descobrir coisas que talvez a gente não tenha ainda noção de como foi essa vivência, essa sociedade egípcia há tanto tempo, Ou também, com o passar dos tempos, isso vai ficando cada vez mais difícil, a gente não sabe, porque o longo tempo vai fazendo-se talvez deteriorar, se degradar os vestígios que ainda restam daquela civilização. De qualquer forma, é uma curiosidade, é um estudo a mais, é um aprendizado a mais, um conhecimento para vocês sobre a construção, o entorno que envolve as pirâmides egípcias, tão famosas aí pelo mundo afora. Tá bom, pessoal? Façam aí uma boa leitura, minuciosa, com atenção, respondam com bastante zelo essas perguntas aí no final dos textos, que vocês vão conseguir responder sem maiores problemas, tá bom? É isso daí, galera, um grande abraço para vocês, tudo de bom. Na próxima aula a gente volta praticamente com a aula final sobre o Egito Antigo, encerrando esse tema maior, tá? E depois, futuramente, a gente adentra num novo assunto aí mais específico. Espero que essa fase nossa aí de pandemia passe logo, quem sabe as aulas presenciais possam voltar, E está sendo difícil nesse momento para todos, mas a gente torce, cada um dentro da sua religiosidade, faz a sua oração, para que isso aí passe logo e nos livre de toda essa situação aí. Tudo de bom para vocês, alunos, para suas famílias. Um grande abraço e até lá.